personagem de hoje, Daniel. Sabe me dizer quem foi Daniel na Bíblia? Daniel foi um profeta, né? Ele desvendou sonhos, né, do Nabucodonosor. Daniel na Bíblia, não. Também não sei não. Não conheço. Eu não lembro. Isso aqui ficou na cova dos leões, Daniel, né? Depois dos 15 a gente esquece. Daniel orava várias vezes por dia e foi o que não se prostrou, né? Não se prostrou e foi aquele que não comeu das iguarias do rei, né? Aquele que foi um separado, um ungido do Senhor. E o Senhor deu vários livramentos, né? Conforme a gente vê o relato da Bíblia, inclusive na cova dos leões. Eu acho que o leão daquele ali foi todo o travesseiro dele, viu? Olá, o meu nome é Renata Dolabella e o nosso personagem de hoje é Daniel. Bom, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E como a gente vê o significado do nome dele sendo tão real em toda a sua história. Vamos conhecer então um pouquinho da vida de Daniel. Daniel era um jovem que foi exilado junto com o povo de Deus para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E então, com o passar do tempo, Daniel, juntamente com alguns amigos, foram como que chamando a atenção do rei pela sua honestidade, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua integridade. E então o rei o determinou governador da província, né? E os outros 3 amigos que nós temos também um relato no livro de Daniel, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, são também estabelecidos pelo rei a pedido de Daniel como administradores de todo o reino, de toda a província. Deus então leva num contexto difícil Daniel até a Babilônia, mas lá Deus o levanta como um grande líder, até que a gente conhece a história, os outros líderes, né, do governo que ajudavam também o Estado, começaram a ter muita inveja dele, inveja do crescimento dele, inveja da honra que o rei dava a ele, e então eles instigaram o rei, sugeriram ao rei fazer um decreto, né, de que ninguém poderia mais na Babilônia fazer oração a nenhum deus e a nenhum outro homem que não fosse o rei, né? E nesse momento posterior já era o rei Dário. E aí o que acontece é que o rei assina sem perceber a má intenção dessas pessoas que estavam sugerindo para prejudicar, com o único objetivo de prejudicar Daniel. E então o rei assina o decreto e esses homens pegam então Daniel a continuar o dia a dia dele de oração com Deus. E eles contam isso ao rei para que o rei pudesse então puni-lo, né, por estar quebrando um decreto, desobedecendo, orando a outro Deus que não fosse ele mesmo. Então nós temos a história de Daniel na cova dos leões, né? O rei Dário chateado, triste, né? Porque ele gostava muito de Daniel. Ele então manda Daniel para a cova dos leões e confiante de alguma forma, né? De que torcendo para que o Deus de Daniel livrasse ele. E qual não foi a surpresa? Que no outro dia, ao voltar lá na cova, Daniel estava são e salvo. E então o rei Dário chama por ele, Daniel responde, ele diz: o que aconteceu? E Daniel responde, né? Deus mandou o seu anjo e fechou a boca desses leões, preservando-me a vida. E então o rei muito se alegrou, trouxe Daniel de volta com ainda mais honra e prestígio, dando a ele e todo o seu povo a liberação de continuar orando e prestando culto ao Deus verdadeiro.
Posterior a isso, a gente vê Daniel também com o dom de interpretação de vários sonhos e também Deus deu a ele algumas visões apocalípticas extremamente importantes para a tradição da igreja cristã. É isso, você conheceu um pouquinho de Daniel e eu espero que agora você aprofunde o seu conhecimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.